Escolhi para hoje, dia de finados, contar-lhes uma história que amo muito, o Teatro de Sombras da Ofélia, do autor Michael Ende, tradução de Frederic Jeckelmann, editora Ática 2000, 12ª edição. Aqui recontada por esta contadora que vos fala, Edivânia Braz, Guaia, Goiás. Quando nasceu Ofélia, numa cidadezinha pequena e muito antiga, seus pais expressaram o sonho de que ela fosse uma grande atriz. Mas a única coisa que Ofélia herdara dos pais foi o gosto pelas palavras dos poetas. Ah, um belo tesouro! Ela não pôde ser uma atriz famosa, pelo motivo de que sua voz era bem fraquinha. Mesmo assim, durante toda a sua vida, ela quis servir à arte, ainda que da forma mais humilde. Na velha cidadezinha havia um belo teatro. Bem em frente ao palco ficava uma caixa que não era vista por aqueles que estivessem na plateia. Toda noite, Ofélia ficava naquela caixa e soprava para os atores as falas de seu papel, para que eles não perdessem a deixa. Vejam, a voz fraquinha da Ofélia era perfeitinha para isso e assim durante toda a sua vida fizera esse trabalho. Sentia-se muito feliz e realizada com ele. Com o tempo, Ofélia foi aprendendo de cor todas as grandes comédias e tragédias e já não precisava mais ler as falas das personagens dos livros. Então, aconteceu que o teatro da cidadezinha teve que ser fechado. Os atores tiveram que ir embora e até Ofélia foi despedida. Quando acabou o último espetáculo e a cortina desceu pela última vez, ela ficou mais um pouquinho no teatro sozinha, sentada em sua caixa, ficou relembrando a vida passada. Foi quando, de repente, ela viu uma sombra balançando para lá e para cá nos bastidores. Ora ficava enorme, ora bem pequenininha, mas não havia nada nem ninguém fazendo aquela sombra. Olá, disse Ofélia com sua voz fraquinha. Quem está aí? A sombra assustou-se e se encolheu. Ela não se parecia com nada, não tinha uma forma definida. Logo ela se recompôs e ficou grande e falou: Desculpe-me, eu não queria assustar ninguém, não sabia que tinha ninguém aí. Eu não queria assustá-la mesmo. Eu estou escondida aqui porque não tenho onde ficar. Por favor, não me mande embora. Você é uma sombra? Sou, mas uma sombra sempre pertence a alguém, continuou Ofélia. Não, disse a sombra, nem todas. Existem muitas sombras no mundo que não têm dono. Ninguém quer saber delas. Eu sou uma dessas sombras. Chamo-me Sombra Marota. Não é triste não pertencer a ninguém, disse Ofélia. Triste, muito triste, garantiu a sombra e deu um pequeno suspiro. Mas o que é que se pode fazer? Eu não tenho ninguém. Você não gostaria de vir comigo? Perguntou Ofélia. Eu também não tenho ninguém, seria muito bom. Seria maravilhoso, disse a sombra, mas eu teria que ficar colada em você e você já tem sua própria sombra. É, eu tenho, mas acho que vocês duas vão se dar muito bem, disse a Ofélia, e a sombra dela fez que sim. E Ofélia, quando saía a partir desse dia, colocava uma das sombras na bolsa para não causar espanto a ninguém. Um dia na igreja, uma sombra fraquinha
magrinha, que estava assim, dando a impressão de ser magrinha, estendeu a mão, como se estivesse implorando a Ofélia e lhe perguntou. A Ofélia perguntou a ela: Você também é uma sombra sem dono? Sim, mas ouvi falar que há uma pessoa que acolhe e aceita ser nossa dona. Essa pessoa é você? Sim, sou, mas já tenho duas sombras. Então, uma a mais não fará diferença, você não acha? Veja, é tão triste e solitário não ter ninguém. Como é seu nome? Perguntou Ofélia. Meu nome é Negra Angústia, sussurrou a sombra. Pode vir comigo. E agora ela já tinha 3 sombras. E a partir daí, quase todo dia, sombras sem dono vinham procurar Ofélia, pois existem muitas sombras perdidas no mundo inteiro, pode acreditar. A quarta sombra chama-se Morte Solitária. A quinta, Noite Enferma. A sexta, Nunca Mais. A sétima, Peso Oco. E as sombras não paravam de chegar. Ofélia era pobre, mas felizmente as sombras não precisavam comer nada, nem tinham necessidade de roupas para se aquecer. O quarto de Ofélia era pequeno e ficava todo escuro e apinhado de muitas sombras que moravam com ela, porque ninguém, a não ser ela, as queria. E como Ofélia tinha bom coração, não as mandava embora, nunca faria isso. Mas o pior que aconteceu foi quando as sombras começaram a brigar entre si. Ofélia não estava acostumada a lidar com as disputas, a não ser aquelas que apareciam nas grandes palavras dos poetas e nas peças de teatro. Aí teve uma ótima ideia. Disse às sombras: se quiserem continuar aqui, terão que aprender alguma coisa. E recitando para as sombras as poesias e tragédias que ela sabia de cor, ela repassava frase por frase com muita paciência e pedia que as sombras repetissem. As sombras? As sombras eram muito esforçadas e participativas e também muito inteligentes. Aos poucos, elas foram aprendendo todas as grandes comédias e todas as grandes tragédias do mundo. A vida delas mudara bastante. As sombras podiam representar os mais diferentes papéis. Elas podiam tomar a forma de um anão, ou de um gigante, de uma pessoa, ou de um pássaro, de uma árvore ou um palácio. Muitas vezes elas representavam pela noite adentro, diante de Ofélia, as mais belas peças de teatro, e ela lhe sopravam as frases que esqueciam, para que não perdessem o fio da meada. Durante o dia, porém, todas ficavam na bolsa de Ofélia, menos a sua própria sombra. Sim, as sombras podem, quando querem, ficar pequenininhas, incrivelmente encolhidas. As pessoas não viam as sombras de Ofélia, mas notavam que algo estranho estava acontecendo. E as pessoas não gostam de nada fora do normal, não é mesmo? Então, um dia, o senhorio do prédio que morava Ofélia a despejou. Aí Ofélia pôs tudo o que possuía e que não era muita coisa numa mala e foi embora. Comprou uma passagem, pegou o trem e saiu pelo mundo, sem saber ao certo aonde iria. Quando tinha viajado bastante, desceu do trem e foi andando. Numa mão ela carregava a mala e na outra a bolsa com as sombras. Ela não as deixou, não. Andou, por fim chegou ao mar e não pôde mais seguir adiante. Sentou-se para descansar e adormeceu. As sombras saíram da bolsa e ficaram à sua volta, perguntando-se o que deveriam fazer.
Afinal, para ficar com a Ofélia, cada uma deveria fazer alguma coisa. Para falar a verdade, é por nossa culpa que Ofélia está nessa situação, disse uma. Ela nos ajudou e agora temos que ajudá-la, disseram todas a uma só voz. E uma complementou. Todas aprendemos alguma coisa com ela. Talvez a gente consiga fazer algo para ajudar a querida Ofélia. Quando ela acordou, contaram-lhe do plano que fizeram. Ah, isso é muita bondade de vocês. Aí, ao chegarem a uma pequena aldeia, tiraram um lençol branco da mala e o penduraram em um varal. E começaram a representar, refletidas no lençol, as peças que Ofélia lhes ensinara. A própria Ofélia sentou-se por detrás do lençol e soprou-lhes as grandes palavras dos poetas, para que não perdessem o fio da meada, não é mesmo? No começo vieram dois garotos e olharam espantados, mas à tarde apareceram também alguns adultos e no final todos pagavam um dinheirinho pelo interessante espetáculo. E assim Ofélia foi de aldeia a aldeia, de cidade em cidade. Suas sombras transformaram-se em reis e bobos, em nobres e donzelas, em fogosos corcéis, em feiticeiros e flores, conforme a necessidade da história. As pessoas vinham e assistiam, riam e choravam. Logo Ofélia ficou conhecida e aonde quer que fosse, era esperada ansiosamente, porque sempre tinha algo interessante a apresentar. As pessoas aplaudiam e todos pagavam alguma coisa, uns mais, outros menos, mas o faziam de forma satisfeita. Depois de um tempo, Ofélia juntou dinheiro bastante para comprar um carro velho e levou-o a um pintor e pediu-lhe que o pintasse com belas cores e escrevesse dos dois lados do carro em letras grandes: Teatro de Sombras da Ofélia. E com esse carro, Ofélia andou pelo mundo inteiro, acompanhada de suas sombras. Esta história poderia acabar assim, não é? Seria um final feliz, mas as coisas se passaram de forma diferente. Um dia, quando Ofélia se encontrava presa com seu carro em uma tempestade de neve, apareceu-lhe subitamente uma sombra gigantesca, ainda mais negra que as outras sombras. Você também é mais uma daquelas sombras que ninguém quer? Sim, disse a sombra devagar. Acho que se pode dizer isso de mim. Você quer que eu seja a sua dona? Perguntou Ofélia. Você gostaria de ficar comigo? Perguntou a sombra e se aproximou-se mais um pouco dela. Já tenho sombras mais que suficiente, disse a velhinha, mas pode vir comigo. Você não gostaria de saber meu nome antes? Quis saber a sombra. Como você se chama? Chamo-me Morte. Então houve um grande silêncio. Ainda assim você quer ficar comigo? Perguntou a sombra finalmente. Sim, disse Ofélia. Pode vir. Então a grande e fria sombra a envolveu e tudo escureceu à sua volta. Entretanto, subitamente, ela se achou com olhos novos, olhos que eram jovens, claros, e não mais velhos e míopes, assim sem necessidade de usar óculos para ver aonde estava. E sabem onde ela estava? Ela estava na porta do céu. À sua volta havia figuras muito bonitas, trajadas de belas roupas coloridas e sorrindo para ela. Quem são vocês? Perguntou Ofélia. Você não nos reconhece mais?
disseram elas. Somos as muitas sombras que você adotou como suas, Ofélia. Agora estamos livres, não precisamos mais vagar pelo mundo. Então, a porta do céu se abriu, as luminosas figuras entraram e, junto com elas, Ofélia. Elas a levaram a um maravilhoso palácio, que era, na verdade, o mais belo e suntuoso teatro que se possa imaginar. E na entrada se via, em grandes letras douradas, para a felicidade de Ofélia, o nome do teatro: Teatro de Luz de Ofélia. E desde aquele dia, as sombras representavam o destino dos homens e mulheres, seguindo as grandes palavras dos poetas que os anjos também conseguem entender. E assim, eles aprendem como é mesquinho e como é grandioso, como é triste, como é divertido e desafiador, como é pecaminoso e amoroso ser humano e viver na terra. E Ofélia, soprando-lhes as palavras para que não perca o fio da meada, continua a viver esse grande sonho. Dizem também que de vez em quando o bom Deus vem assistir o espetáculo. Será? Olha, isso eu não posso afirmar com certeza, mas que Ofélia e suas sombras estão muito felizes. Ah, isso estão. Foi muito bom compartilhar essa história com vocês nesse dia de finados e espero que cada um deixe a tristeza e o luto e o substitua pelas belas recordações dos dias vividos com cada um de seus entes queridos que se foram, quem sabe, fazer teatro no Teatro de Luz da Ofélia. Até a próxima. Tchau!